Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, vamos falar mais uma vez de Vasco. Olha gente, se inscreve aí no canal, deixe seu like, é muito importante, sua inscrição, enfim, acione o sino das notificações, aproveita e compartilhe o vídeo aí nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram e tudo mais. Deixa eu falar um negócio com vocês aqui, ontem, na Jovem Pan Esportes, né, o Alexandre Pássaro deu declarações pesadas, falando sobre conselheiros do Vasco, pessoas, enfim, que desfrutam do Vasco, né, tiram grana do Vasco, emprestam dinheiro do Vasco com juros abusivos. Tudo isso foi muito bom da parte dele. Por que ele não falou lá atrás, né? Por que ele não falou quando ele estava no Vasco? Ele falou nesse momento. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, e talvez o ponto mais importante, essa é mais uma prova de que o Vasco tinha que virar SAF. O Vasco deveria virar SAF para fechar essa torneira de abuso contra a nossa instituição. Isso que acontece por uma vida dentro do Vasco, e não deve acontecer, não tem que acontecer, né? Ele falou a verdade nua e crua. Não sou um fã de carteirinha do Pássaro, nunca fui. Sempre achei muito prematuro. O Vasco correu muitos riscos contratando ele, depois Maurício Souza, vários jogadores, enfim, sem condições alguma de vestirem a camisa do Vasco, de envergarem a camisa do Vasco, como alguns boleiros dizem, né, na língua dos boleiros. Vou falar para você. O Alexandre Pássaro expôs questões, vou repetir, que ele poderia ter colocado lá atrás, que ele poderia ter falado lá atrás. Ele preferiu falar nesse momento. É um problema dele, cabe a ele. Disse que não se arrepende de ter trabalhado no Vasco, é claro que não, para a carreira dele foi maravilhoso, né? E porque ele foi tão covarde lá atrás e agora está tentando causar certos, de repente, um desentendimento entre pessoas, também que isso não vai mais acontecer, né? Então, vou repetir o que eu falei no início aqui. Mais um motivo para o Vasco ter virado SAF. E isso, né, fechar essa torneira dentro do clube foi muito importante, tá certo? Porque o Vasco precisava, pelo menos esses 3 anos de contrato junto à SAF, o Vasco precisava dessa paz, né? Pelo menos eu penso assim, tá certo? Então, é lamentável, é uma situação deplorável que eu me nojo, sinceramente. Outra situação envolvendo o lateral esquerdo, o Edmar. Eu não vou ser hipócrita aqui no canal em dizer que sou fã do Edmar, que eu apoio o Edmar como titular, porque é mentira da minha parte. É porque as transmissões estão aí, os vídeos estão aqui. Acho que o Edmar é um desses jogadores que não tem condições de envergar a camisa do Vasco. Desculpa. Mas sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Eu acho que tem que ser investigado. Isso é crime, ameaça é crime, eu acho isso uma covardia contra a família do Edmar, contra as pessoas do Edmar, sabe, da família dele. Não tem que acontecer, tá certo? Então, assim, esse é o meu pensamento, tá? Uma coisa é você, o Edmar precisa entender que ele está no Vasco, o clube gigante, que a torcida vai cobrar, que os jornalistas e as pessoas que amam vão criticar. Isso é normal, né? E aqui ninguém vai endeusar e passar a mão na cabeça de jogador nenhum. Jogou mal, nós vamos criticar, e as pessoas querem entender essas sequências de jogadores que não têm a mínima condição de vestirem a camisa do Vasco. Sabe, assinaram um contrato com o Vasco, né, estão com salário rigorosamente em dia, não jogam. Ah, mas jogou no São Paulo, jogou no Guarani, não é o Vasco. Tá? São Paulo, Guarani não é o Vasco, e ele veio do Red Bull Bragantino para o Vasco. Né, não saiu de nenhum clube gigantesco, com todo respeito ao Guarani, inclusive está caindo para a 3ª divisão, né? E na verdade o Red Bull Bragantino, desculpa, ele veio do Red Bull na Série A do Campeonato Brasileiro, mas independente disso, na minha opinião, o Edmar não tem condições de jogar a camisa do Vasco, ponto. Essa é a minha opinião. Outra situação aqui que eu queria trazer, hoje mais cedo eu toquei em alguns pontos aqui importantes sobre jogadores que
que ainda não se adaptaram, tipo o Alex Teixeira com a camisa do Vasco. Olha, e tuitei sobre isso. Há meses atrás, eu estou falando de 99,9% da torcida do Vasco aqui, queriam a contratação do Alex Teixeira. Festejaram a contratação do Alex Teixeira. O Alex Teixeira ficou 12 anos fora do país. Ele veio do futebol chinês, um futebol totalmente fraco, sabe? Sem essa disputa que existe no futebol brasileiro em países como a Alemanha, a Inglaterra, a Espanha, né? Então, jogou no Besiktas, mas ele não estava no Besiktas, tá certo? E assim, outros jogadores voltaram para o Brasil no mesmo, assim, tipo o Hulk, chegou no Atlético Mineiro. Quanto tempo o Hulk ficou no banco, que o Hulk ficou se preparando para chegar aonde ele chegou, vestindo a camisa do Atlético Mineiro? Precisa desse tempo de readaptação, precisa de uma pré-temporada, porque parte física lá não é prioridade. E lá o Alex Teixeira deitava e rolava. Tá certo? Então esse é o meu pensamento. E o Vasco errou no planejamento inteiro mais uma vez. O Vasco demorou demais para pensar no planejamento desse ano. O trabalho do Zé Ricardo foi muito difícil. Ele acertar naquele primeiro momento o time, mesmo jogando feio, mesmo jogando, tá jogando mal, mas ele estava pontuando, empatava, ganhava, empatava, ganhava, não perdia. De repente o Vasco engatou numa sequência tão negativa que tirou toda aquela gordura, né, que o Vasco construiu no primeiro turno, manteve no início do segundo turno, e agora nessa situação. Quem me preocupa não é o Londrina. Quem preocupa a torcida do Vasco é o Sport, que agora está a 2 pontos do Vasco. Ou seja, o Vasco tem que se preocupar sim. O Sport é um clube que joga, tem o fator casa, é um clube forte, tem jogadores experientes como Wagner Love. E isso é preocupante. É disso que eu estou falando. Então, o Vasco precisa continuar jogando, usar o fator casa, é claro. É a nossa torcida, que vai ser o combustível para esse time voltar para a Série A. Esse time é limitado, né? E a cada jogo, não sei o que está acontecendo. Sei que a parte da psicologia do Vasco precisa entrar em ação também para conversar com os jogadores. Né? O Nenê ali, conversando, Alex Teixeira, os meninos da Colina. Tem jogador da base, tem jogador na base que pode assumir tranquilamente vaga no profissional. E eu falei sobre isso também aqui nas transmissões. Esses meninos têm condições de jogar. Então eu acho desnecessário, tá? Aqui mais um bate-papo do que informação. Eu acho desnecessário algumas escolhas, sabe, que o Vasco fez durante a pré-temporada, a temporada inteira. Enfim, foi tudo muito, assim, nas coxas, né? E agora, né, com a chegada do 777, né, atitudes já estão sendo, providências, né, já estão sendo tomadas. E não tem que encarar isso como se fosse, tudo é injusto. Não existe injustiça. Isso é futebol, sabe? É condição, sabe? Os jogadores têm que ter consciência de que eles estão no Vasco e que na hora que o Vasco subir, eu tô falando de 90% desses jogadores não devem continuar no Vasco. Não tem jeito, pô. Se o Vasco quiser voltar a conquistar títulos, disputar títulos, não participar, o Vasco vai precisar dar uma saculejada nesse elenco, mudar tudo, mudar a forma de pensar grande, para voltar a conquistar, pontuar, jogar time grande contra time grande, para valer, para ganhar os jogos e ponto. Esse é o meu pensamento. Tá? Eu deixo aqui esse vídeo de bate-papo junto com vocês, que eu acho que vale a pena essa questão, porque são questões importantes que estão acontecendo dentro do nosso clube e nós precisamos levantar essa bola, tá certo? Sou Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui. Mais uma vez peço para que você se inscreva no canal, deixe aí seu like, acione o sino das notificações e fique por dentro de tudo que rola no mundo do nosso Vascão da Gama aqui no canal Vasco Connect. Um beijo no coração e saudações vascaínas.